Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu tava falando boa tarde, né? Porque é o nosso turno de aula, mas eu sei que alguns alunos têm entrado de manhã, outros têm entrado à noite. Então eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Bom, a aula de hoje nós temos dois vídeos. Esse primeiro vídeo, que é uma explicação do conteúdo que nós finalizamos a semana passada, que é o conteúdo de jogos de rede e de parede. Eu fiz algumas anotações que são importantes para vocês. Isso ajuda tanto na fixação do conteúdo quanto na realização das trilhas. E o próximo conteúdo, aí eu fiz um outro vídeo, tá? Que é o conteúdo de equilíbrio e flexibilidade na ginástica. Bom, antes de eu falar sobre o resumo que eu montei aqui para vocês, eu quero falar sobre as questões das trilhas. Existem algumas questões com um grau de dificuldade um pouco maior, tá? Isso não quer dizer que você não aprendeu. Por exemplo, uma questão com 5 alternativas, onde eu tenho que marcar, onde o correto seria marcar 3 corretas, dá 5, e eu marco 2, o sistema entende que eu errei a questão. Faltou uma correta para eu marcar. Não está de tudo errado, né, gente? Mas o sistema, ele considera que você errou a questão. Então, eu peço muita atenção na hora da realização dessas questões. Uma outra dica muito importante é, toda aula eu mando um tutorial em PDF. Alguns alunos têm impresso esse tutorial. Os que não têm impressora, eu sugiro que anotem o nome do... Isso eu sempre peço lá nos tutoriais e nos vídeos. Anotem o nome do jogo, como o jogo é realizado. Se possível, façam um desenho, depois de tentar vivenciar, se for possível, tentar vivenciar o jogo e depois fazer uma ilustração. É assim que a gente faz na escola. Isso ajuda muito na memorização. Porque tem conteúdos, igual esse conteúdo de lutas que nós vimos, que existe... Tem vários jogos, eu nem sei quantos, 8, 9 jogos. Então, é difícil a gente gravar todas as regras, como que se joga. Por isso, a importância de se fazer um breve resumo e, se possível, até um desenho. Porque o desenho, ele às vezes nos ajuda mais do que o texto. Quando a gente bate o olho no desenho, a gente fala, aquele jogo, tá? E aí, sentou para fazer a trilha, pega o caderno, e ó, acompanha lá, jogo tal, vai lá no caderno, olha que jogo que foi aquele, tá bom? Isso é uma diquinha. E essas questões, elas realmente são questões mais difíceis, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? A partir de hoje, sempre que terminarmos um resumo e antes de agendar uma trilha, eu vou fazer um resumo. Vou fazer uma explicação que vai ajudar tanto na consolidação desse aprendizado quanto na realização da trilha. Então, o que é importante a gente saber sobre o conteúdo que terminou? Conteúdo de jogos de rede e de parede. Primeiro que a gente viu foram os jogos de rede. Quais foram os jogos de rede que nós vimos? Nós vimos tênis, badminton, peteca e vôlei. O que esses jogos têm em comum? Ambos têm uma rede que divide uma quadra da outra. Gente, agora prestem atenção. O gol tem rede? Tem rede, mas não é um jogo de rede. A rede é sempre aquela que separa uma quadra da outra, tá? Então, a rede do gol, ela é um outro tipo de jogo. Vamos imaginar aqui, vamos citar alguns exemplos mais conhecidos de jogos que não são de rede. O futebol, o handebol, o basquetebol, tudo é jogo que não utiliza uma rede, eu não dependo de uma rede, sim de um gol, de uma cesta. Um jogo, o tênis, a carimbada. A carimbada é um jogo também que eu não preciso de uma rede, né? Imaginem lá, se tivesse uma rede dividindo um adversário do outro, não ia ter gente fazer a carimbada. Não ia ter gente queimar, carimbar o adversário, tá? Então, isso é importante vocês saberem. E dentro desses jogos de rede que nós vimos, o que é importante saber? Vamos começar pela peteca. Qual o objetivo? É não deixar a peteca cair no campo, no meu campo, e fazer com que ela caia no campo do adversário, porque assim eu consigo marcar pontos. A peteca, ela é um esporte de origem indígena, e o jeito correto de se jogar, de se bater na peteca, de baixo para cima, tá? Então, isso aqui é o que vocês precisam saber da peteca.
Agora vamos comparar a peteca com o badminton. O que eles têm em comum? Ambos utilizam petecas para jogar. O que eles têm de diferença mais importante? Badminton eu utilizo raquete, a peteca eu bato nela direto com a mão, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, outra semelhança. A peteca, o objetivo não é fazer a peteca cair no campo do adversário? O badminton também tem o mesmo objetivo, fazer a peteca cair no campo do adversário. Agora vamos comparar o badminton com o tênis. Qual a maior semelhança dos dois jogos? Os dois utilizam raquete. Diferença: o badminton é com peteca, o tênis é com aquelas bolinhas, tá? Aquelas bolinhas que quicam. É possível adaptar esses jogos pra gente jogar em casa ou na escola? Sim, é possível. A gente confecciona as raquetes, aquele tutorial de raquete de mão foi um exemplo de esporte que a gente... jogo de tênis que a gente pode adaptar para ser jogado em casa, para ser jogado na escola. Bom, o tênis, gente, eu não preciso bater na bolinha apenas de baixo para cima, não. Posso bater nela de lado, se eu quero que ela pegue uma velocidade maior. Então, depende do jeito que ela chegar a mim, é que eu vou rebater para o meu adversário. Então, falar em rebater, os fundamentos básicos mais importantes da peteca do tênis é o saque e a rebatida. Se eu tiver um bom saque, às vezes nem o meu adversário nem consegue rebater. Se eu tiver uma boa rebatida, às vezes o meu adversário é que não consegue mais me reenviar essa bolinha, tá? Então, são fundamentos que precisam ser treinados no tênis. Fundamentos importantes. Bom, então, basicamente é isso. Peteca, badminton e tênis. Aí depois nós passamos para os jogos de parede. Existe um jogo de parede que utiliza a raquete, que é o squash. Então, eu posso falar que ele é semelhante ao tênis, porque ele utiliza a raquete, porém, eu não tenho um adversário do outro lado da rede. Eu vou jogar o quê? Com uma parede. E aí, dentro dessas questões de parede, nós vimos alguns jogos. Então, vamos falar sobre eles. Nós vimos o paredão certeiro. O paredão certeiro, eu tinha que acertar um retângulo na parede. Por isso que ele chama paredão certeiro. Tem que acertar lá. Nós vimos acertar o alvo no chão. Acertar o alvo no chão, gente, não é jogar direto no chão. É eu jogar na parede e fazer com que a bola volte e caia no alvo que eu desenhei lá no chão, tá? E também tinha um outro aqui, que é o acertar no balde. Acertar no balde é bem parecido com o acertar no alvo. Por quê? Porque eu arremesso a bolinha na parede para ela cair no balde. Eu não jogo a bolinha direto no balde, tá? E teve um outro jogo que nós não falamos sobre ele. Ele vai aparecer na trilha. Não, ele não tinha no SPE. E ficou em haver, né? Vamos falar assim. Que é o paredão cooperativo. O que essa palavra significa? Significa que é um ajudando o outro. Ninguém sai do jogo. Então, vamos supor, eu jogo na parede. O meu colega que está atrás de mim rebate na parede. Então, eu tenho que jogar de uma forma correta para que o meu colega consiga receber e jogar também, tá? Então, não tem exclusão, porque o próprio nome fala cooperativo. É um jogo de cooperação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, no jogo de parede, gente, eu não preciso... É possível rebater a bola com raquetes, isso. Eu não preciso apenas de raquetes. Eu posso jogar com os braços, eu posso jogar com as mãos, eu posso jogar com raquete, eu posso jogar até mesmo com os pés, tá? Não é necessário só... O squash é um exemplo de jogo, tá bom? Pessoal, então é isso. Assistam esse resumo, essa videoaula desse resumo antes de fazerem a trilha que eu vou abrir na próxima aula. Não é hoje, tá? Porque vocês estão com uma trilha aberta, que é a trilha de lutas. E a semana que vem eu já vou abrir essa trilha, tá? Agendar ela, pra gente não ficar atrasado. Então, fiquem com Deus. Próximo vídeo também, tá?
super divertido, o conteúdo é muito legal. Fiquem com Deus.